Todo mundo sabe que Zootopia foi um dos filmes de maior sucesso da história da Disney, mas você também sabia que ele quase foi um filme completamente diferente? Nick preso. No conceito original, predadores como Nick Wilde eram obrigados a usar coleiras de choque para controlar seus instintos, e isso levaria a muitos acontecimentos chocantes. Uma das cenas excluídas mostra Nick Wilde sendo preso injustamente e sofrendo apenas por ser um carnívoro. Na versão original do filme, ele teria que utilizar coleiras de choque pelo fato dele ser um carnívoro. Tudo isso seria uma forma dos herbívoros terem uma maior segurança na cidade de Zootopia, já que todos passaram a viver juntos. Dessa forma, ele seria mais ou menos como um preso incondicional, que de tempos em tempos precisaria voltar à cadeia para regular a coleira. Isso teria um impacto muito maior, mostrando Nick sofrendo choque só por estar feliz, já que isso aceleraria o seu coração. Assim, o filme seguiria um caminho diferente do filme, onde uma substância criada pelos vilões fazia despertar os instintos selvagens de qualquer animal de Zootopia, especialmente os carnívoros. Ah, e eu aposto que você também ficou super curioso para ver todas as 10 cenas deletadas de Zootopia que mudariam tudo. Então, prepare seu lanche e se acomode no sofá. Está começando mais um vídeo. Cobrado pelos ursos. Lembra do dinheiro emprestado que Nick pegou com os mafiosos ursos polares de Tundraton que trabalhavam para o Mr. Big? Esse fato é mencionado no filme que assistimos, mas a cena foi excluída e por isso a gente não sabe totalmente o contexto. Mas podemos entender que tudo levou a Nick não conseguir pagar a dívida e é por isso que ele estava em apuros nas mãos do grande chefão da máfia, este mesmo urso polar que veremos na cena da festa infantil da passagem de domesticação daqui a pouco. Festa da domesticação. Esta próxima cena deletada do filme final aparece tanto em storyboard quanto também em sua animação inicial. Semelhante a um momento da versão final do filme, ela já começa mostrando tanto Nick quanto Judy presos e acorrentados. Ao invés de estarem quase sendo congelados pelo pequeno chefe mafioso, Mr. Big, eles estavam acorrentados em uma sala do buffet, onde uma certa festa diferente estaria acontecendo. A cena mostra Nick e Judy fugindo e se escondendo debaixo de um carrinho de refeições para não serem vistos, mas eles acabam sendo levados até um salão onde está acontecendo a tal festa dos ursos polares. Esta festa é semelhante a um bat mitzvah, uma celebração de passagem da infância para a vida adulta. Mais especificamente, é a festa da domesticação. Enquanto Nick quer sair dessa festa imediatamente, Judy percebe que se trata de uma festa de domesticação, algo que ela nunca viu pessoalmente, e fica muito curiosa para ver como ela acontece. O urso pai, que também seria o chefe mafioso no roteiro original, chama seu pequeno filhote ao palco e faz um discurso, dizendo que, a partir daquele momento, ele será um urso adulto e que o colar representará sua passagem e pertencimento naquela sociedade. Judy observa com atenção o pequeno urso repetindo as palavras do juramento, enquanto Nick assiste a cena com olhos cheios de tristeza. O pai urso hesita no momento de colocar o colar em seu filho. A cena mostra o pequeno urso ficando alegre demais e muito agitado e como resultado, ele leva um leve choque pelo simples fato de ter emoções. É nesse momento que Judy compreende o drama pelo qual Nick passa e entende por que ele está tão desesperado para tirar aquela coleira. Pelo menos, seria isso que aconteceria no enredo original, se os produtores não tivessem mudado o rumo da história. Esta cena foi completamente retirada porque a história do filme foi alterada, o que revela ainda mais como toda essa questão das coleiras de choque afetou vários animais além do Nick. Confiando em Nick. A próxima cena deletada do filme não muda tanta coisa da história original, mas seria uma continuação direta dos acontecimentos se levassem o roteiro original para frente. Mostra apenas um momento em que Judy começa a confiar em Nick, mesmo ele estando sem a coleira. Essa também foi uma das cenas que saíram quando o roteiro do filme mudou para algo mais leve, mas teria sido ótima para mostrar a amizade e a confiança que estava surgindo entre a coelha e a raposa. Se você também adora assistir Zootopia de vez em quando, comenta aqui embaixo o #animais. Sem coleira. Esta aqui é mais uma das cenas deletadas seguindo o roteiro original que mostrava como as coleiras de domesticação deixaram Nick completamente triste. Vemos Nick aguardando uma consulta em uma clínica. Após observá-lo e fazer algumas perguntas, o Dr. Tatu explica que será necessário remover a coleira por alguns segundos para verificar se está tudo bem, mas é claro que não é apenas isso. O doutor prepara uma roupa de proteção contra ataques de carnívoros, um botão de emergência para sua assistente apertar caso algo aconteça e, por fim, uma jaula de contenção para evitar qualquer movimento da raposa. A coleira é enfim retirada e aquela é a primeira vez desde a infância que Nick fica sem a coleira, e imediatamente ele começa a sentir a liberdade correndo novamente em seu sangue. Ele sente o pescoço livre e esquece o medo da dor provocada pelos choques elétricos. Em sua mente, ele se imagina feliz, correndo livremente por campos abertos ao lado de seus amigos. A cena mostra um verdadeiro paraíso, o sonho que Nick tem desde que colocaram aquela coleira nele. Toda a diversão e toda a liberdade do mundo estão finalmente diante dele,
e ele está realmente feliz, mas então o doutor recoloca a coleira de domesticação, e toda a alegria desaparece. Esta cena foi retirada justamente porque seria o momento em que Nick teria uma grande ideia, o que mudaria completamente o contexto do filme. No filme final, o plot das coleiras de domesticação foi descartado, mas, se tivesse ido ao ar, teria gerado muita discussão. Esta cena do médico também é o que serviria de empurrão para a sequência que viria a seguir, a grande ideia de empreendimento de Nick Wilde. Grande ideia! A próxima cena deletada também faz parte do conjunto de acontecimentos que seguiam a ideia original das coleiras de choque para os predadores. Esta cena deletada surge a partir da ideia que o próprio Nick teve após a consulta médica e do momento em que ele pôde ficar, pelo menos por alguns segundos, livre sem a coleira. A cena começa com Nick apresentando sua maquete e explicando que teve a ideia de criar um lugar onde os predadores poderiam se divertir sem o peso da coleira e das regras de zootopia. De predadores para predadores, esse empreendimento foi batizado de Wild Teams, e a proposta que ele tentava apresentar para os diversos investidores que encontrava pelo caminho era a seguinte: um pequeno parque de diversões exclusivo para predadores. Nesse local as coleiras não funcionariam e Nick oferece a todos os investidores todos os seus planos, ideias e o modelo de negócio, mas, é claro, todos esses investidores são animais não carnívoros, e por isso cada um deles vai recusando. A cena mostra Nick usando várias táticas de convencimento, mas sempre recebendo carimbos de rejeição, deixando claro que não havia lugar naquela cidade para um empreendimento como o dele. Depois de ser rejeitado por todos os outros investidores, ele fica desesperado e acaba apelando para conseguir algum investimento para sua ideia. É nesse momento que a cena mostra Nick Wilde indo até Tundraton Square, onde vivem os zootopianos que habitam as regiões frias. Na cena, Nick vai falar diretamente com os ursos polares mafiosos, que acabam fornecendo o dinheiro necessário para a construção do parque de diversões exclusivo para carnívoros. É isso que faz com que ele se meta em tantas enrascadas durante o filme em sua ideia original. Porém, toda essa sequência foi descartada quando os roteiristas e produtores decidiram retirar a ideia das coleiras e focar em questões sociais mais leves em Zootopia. Com certeza esse empreendimento teria mudado completamente o rumo da história do filme. Fugindo das gangues. Agora fique atento, pois esta possivelmente seria a cena com mais ação e aventura se a versão original da história tivesse sido levada adiante. Essa cena deletada mostra Nick e Judy ainda escapando do covil gelado dos ursos polares. Pelo menos é isso que podemos imaginar levando em consideração a aparição de alguns desses ursos com cara de mafiosos. Por causa da coleira, os dois são descobertos e uma perseguição frenética acontece. Podemos apenas imaginar o porquê dessa outra turma de mafiosos, dessa vez formada por gnus e javalis, apareceu na toca dos ursos polares com uma metralhadora de dardos tranquilizantes. Enquanto isso, Nick e Judy tentam fugir pela tubulação com alguma pista descoberta na ala dos ursos. Os javalis também começam a persegui-los, mas Nick rouba a pista e foge da cena do crime em um carro também roubado. Certamente essa teria sido uma cena muito interessante de ter visto no filme, mas infelizmente também foi removida da versão final. Se a Judy e o Nick assistissem aos nossos vídeos, ficariam entretidos demais para se meter com gangues de ursos mafiosos, não é mesmo? Mas e você? Que tal clicar no botão de inscrição para sempre receber nossos vídeos sobre suas animações favoritas? Cena do computador. A próxima cena cortada do filme não muda muito do plot final do filme. Era apenas uma cena mais cômica mostrando como a Judy, uma policial coelho bem pequenina, teria dificuldades em mexer no computador do chefe de polícia, que é um elefante, que é gigante se comparado a ela. A cena mostra as dificuldades que a pequena coelha tem para pesquisar sobre o desaparecimento sem explicação de Mito Terton, aquela mesma lontra que nós vemos na versão do filme que foi para os cinemas. Conhecendo a família. A próxima cena, que também foi deletada, não causaria grandes mudanças na versão final do filme, mas seria ótimo para dar mais contexto sobre o preconceito que os carnívoros passam em Zootopia. Nessa cena, Judy leva Nick para seu apartamento e quando eles chegam, encontram toda a família de Judy, que saíram do interior e foram atrás dela. Tudo porque ela não estava respondendo às mensagens nos últimos dias. A mãe de Judy fica com medo e seu pai fala sobre usar o taser contra a raposa em Nick. Mas Judy logo intervém e fala que ele está com ela e que se alguém não se sente confortável com o amigo carnívoro dela, então que saia do apartamento. Na versão final, esta cena foi excluída para deixar o filme um pouco mais enxuto, porém eu teria gostado de ver ela animada e renderizada até o final. Fujões em apuros. O contexto dessa próxima cena também é desconhecido, mas mostra dois personagens que gostamos muito, o policial Benjamin e Finnick, aquela outra raposinha que adora praticar golpes com o Nick. Nesta cena deletada, por algum motivo os dois estão se esgueirando da policial ovelha que estava de prontidão. Finnick sai tranquilamente, mas o policial Benjamin dá de cara com vários oficiais no elevador, e é claro que ele se dá muito mal. Apesar dessa cena não causar grande mudança se formos levar em consideração a versão final do filme, é claro que ficamos muito curiosos em saber por que eles estavam tentando escapar e o porquê de Benjamin estar sem camisa em sua fuga da polícia. Essas foram as 10 cenas deletadas que mudariam toda a história do filme Zootopia. Ah, e nós também deixamos alguns vídeos bem legais na sua tela, então é só clicar em um deles para continuar se divertindo. Valeu e até a próxima!